Então vamos lá agora, unidade 1, né, falando sobre conjuntos ainda, parte 2. E na parte 2 nós vamos falar de conjunto vazio, conjunto unitário e depois de operações entre conjuntos. Então a gente costuma definir um conjunto como conjunto vazio quando esse conjunto não tem absolutamente nada lá dentro, tá? E existem duas formas de representar o conjunto vazio, ou por chaves com vazio dentro, ou por esse símbolozinho aqui, que seria um ozinho cortado, tá legal? Um O maiúsculo cortado. São duas formas de representar o conjunto vazio. E a gente pode, por exemplo, dizer o seguinte: o conjunto A é igual a X, tal que X é homem e X é mulher. Existe alguém com conjunto, e dentro desse conjunto, que seja homem e mulher ao mesmo tempo? Teoricamente, não. Depois, eu sei que se X pertence aos naturais, tal que X é maior que 9, menor que 10, lembre que eu estou falando que esse N aqui, pessoal, é natural, tá? Estou falando do conjunto dos números naturais. Então, obviamente, não existe naturais entre 9 e 10, já que 9 tem como sucessor o número 10, tá ok? Depois nós temos conjuntos unitários, que são aqueles conjuntos cujo próprio nome está dizendo. É aquele conjunto composto por um único elemento, tá? Você tem dentro dele um único elemento. Esse é um conjunto unitário, tá legal? Então, o que acontece no conjunto unitário? Ele é constituído por um elemento e ele normalmente aparece como soluções ou situações bem específicas, né? Por exemplo, se eu estou dizendo o seguinte: quem é a raiz da equação 2x mais 1 igual a 7? Ou seja, quem é o x? X é igual a quanto para resolver, para manter essa igualdade aqui? A resposta, depois vamos descobrir como, é o 3, certo? E só o 3 funciona. Qualquer outro número que for colocado no lugar do x não vai funcionar. Depois, eu tenho um conjunto B que diz o seguinte: x pertence aos naturais, tal que x está entre 3 e 5. Bem, se eu pensar que eu tenho 3, sucessão do 3, o 4, e sucessão do 4, o 5, quem é o natural entre 3 e 5? O número 4, é um conjunto unitário, tá legal? Depois nós temos conjunto finito. O que é um conjunto finito? É aquele conjunto que ele tem quantidade limitada de elementos, tá? Um conjunto é dito finito quando podemos listar todos os seus elementos. Ou seja, tem um número finito de elementos, tá ok? Por exemplo, o conjunto A formado por A, 2, 4 e 6, ele é finito. Se eu pensar lá no diagramazinho de Venn, nós discutimos lá na aula passada, né? O conjunto A é formado pelo 0, pelo 2, pelo 4 e pelo 6. Então, ele é finito, tá? Do mesmo jeito, eu tenho o conjunto infinito. O que é um conjunto infinito? É aquele elemento, aquele conjunto que eu não posso listar todos os elementos. Por exemplo, se eu for falar que M representa o conjunto dos números pares, certo? Conjunto dos números pares, o que acontece? Eu não consigo ter fim, porque sempre vai existir um número par depois do que eu estou dizendo, tá ok? Normalmente a gente indica por pontinhos assim a forma de representar conjunto infinito, tá legal? Conjunto universo. Conjunto universo é dito aquele conjunto que representa o universo da minha coleção, o universo da coleção. Se eu pensar que o conjunto é uma coleção, o universo, ou seja, todas as possibilidades da coleção, a gente diz que é o conjunto universo. Então ele até coloca: contém todos os elementos do contexto no qual estamos trabalhando. O conjunto universo é representado pela letra U, tá legal? Nós vamos mexer com isso lá na próxima aula, tá legal? E aí a gente vai entrar então nas chamadas operações com conjuntos. O que nós temos quando eu falo em operações com conjuntos? A primeira operação que nós temos é a chamada intersecção, tá? O que é uma intersecção de conjuntos, certo? O que nós sabemos como interseção dos conjuntos? Ela é normalmente representada por esse símbolozinho aqui, interseção,
tá? E ela diz o seguinte, que se o elemento pertence à interseção, então o elemento tem que pertencer ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pego um X aqui dentro, esse X pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Logo, esse X pertence à interseção com B. Tá ok? Bem, supondo só como exemplo que eu tenho o conjunto A formado por 2, 3, 6 e 8 e o conjunto B formado pelos naturais entre 2 e 7. Se é os naturais entre 2 e 7, então eu tenho o 3, o 4, o 5 e o 6. Aí eu quero saber quem é A inter B. Quem é o conjunto, quem são os elementos que estão no A e no B ao mesmo tempo? Você concorda comigo que no A e no B ao mesmo tempo eu tenho o 3, que está nos dois, e depois eu tenho o 6. Então A inter B é 3 e 6. Quem é o A inter C? Existe algum elemento que está no conjunto A e no conjunto C ao mesmo tempo? Não, então ele é vazio. Quem é B inter C? B inter C, você tem o 3, o 4, o 5 e o 6. O 5 está no conjunto C e o 5 está no conjunto B. Então, a interseção de B e C é o conjunto 5. Depois disso, nós temos aquilo que nós chamamos de união de conjuntos. Então, a interseção representa pela letra, essa letra aqui. A união representa por essa letra aqui. Esse U aqui, pessoal, é o universo, tá? Não é representação. Aí, o que é simbolicamente a união? A união diz o seguinte, se a interseção eu vou me referir a E, tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo, a união B, eu vou me referir a um X, tal que esse X pertence a A ou esse X pertence a B. Eu estou usando o conectivo lógico ou, quer dizer que ele pode pertencer a um ou pertencer a outro, certo? E aí eu vou unir então, a ideia de união é essa aqui, ou seja, é tudo pintado, porque eu posso ter um X1, um X2 ou um X3, ou seja, eu tenho um elemento que pertence a A ou a B, então ele pertence à união. Eu tenho um elemento que pertence a A e a B, então ele pertence à união. E eu tenho um elemento que pertence a B, então ele pertence a A ou a B, certo? Como exemplo, supondo que eu tenha x natural, tal que x seja menor ou igual a 4, então eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Depois, eu tenho conjunto dos números naturais, tal que ele é menor ou igual a 2, menor que 7. Então, eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O 7 não, porque não tem igual aqui, ó, tá? Depois, o C é 10 e 11. Então, eu quero A união B. Quem que é A união B? O A união B vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, os elementos que estão nos dois conjuntos. A união C vai ser o 0, o 1, 2, 3, 4. Quem mais agora? C, 10 e 12. B união C, quem que é B? O B é o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o C, que é 10 e 12. Certo? Então, esses são os conjuntos ou operação de... Depois, o que é conjunto complementar? É aqui que faz diferença você conhecer a ideia de união, de universo, desculpa. Complementar, né? Nós dizemos que é o complementar de A, por exemplo, é aqueles elementos que complementam o conjunto A para formar a união. Então, notação, complementar de A com relação ao universo. União não, universo, desculpa. Complementar de A ou simplesmente complementar de A, tá? Simplesmente complementar de A. Então, nós temos o que aqui? O que é complementar de A? É os elementos que complementam, que ajudam a formar o universo, certo? Então, olha lá, complementar de A são os elementos que vão, além do A, formar quem? Formar o meu universo. Tá legal? Isso é o complementar de A.
Então, por exemplo, o que eu sei? Simbolicamente, um x, tal que x pertence ao universo e x não pertence a A. Tá ok? Então, por exemplo, quem que é o meu universo? O meu universo, nesse caso, vai ser o x pertencente aos naturais, tal que x é menor ou igual a 7. Então, vai ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o próprio 7. Tá? Quem que é o meu conjunto A? O meu conjunto A está dizendo aqui, ó, 0, 1, 2 e 3. Quem vai ser o A complementar? O A complementar é os caras que pertencem ao meu universo, mas não pertencem a A. Então, quem que pertence ao conjunto universo aqui, mas não pertence a A? O 4, o 5, o 6 e o 7, concordam? Porque o 0, 1, 2 e 3 pertencem ao conjunto A. Então, o complementar vai ser quem? O 4, o 5, o 6 e o 7. Isso é o complementar de A. E por último, nós temos a diferença. O que é a diferença? A diferença é os elementos que pertencem a um conjunto A menos B. É os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Por isso que é A menos B. Certo? Então, para os conjuntos A, que vai de 1 até 6, e B, que vão de 4, 5, 6, 7, 8, o que é A menos B? A menos B são os elementos do conjunto A que não pertencem a B. Quem que pertence a A e a B? Ou seja, você vai tirar, você vai pegar do conjunto A e vai fazer essa interseção. Então, você vai pegar o conjunto A menos a interseção B. Isso acaba sendo diferença, entendeu? Ou seja, o conjunto A é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas o 4, 5 e 6 pertence a B. Então, para ser A menos B, você vai ser quem? O 1, o 2 e o 3. Por quê? Do 4 em diante pertence a B. E a diferença não pode pertencer a B. Do mesmo jeito que eu pego B, eu pego o 4, 5, 6 e 7, mais o 4, 5 e 6 pertence a A. Então, eu não posso pegar pertencente a A. Sobrou quem? O 7 e o 8. Certo? Isso é diferença de conjuntos. Tá legal? Próximo encontro, falaremos de mais algumas coisinhas. Tá ok? Até a próxima. Muito obrigado.